3, 2, 1, gravando. Muito bem, seja muito bem-vindo. Mais um Contra a Cultura, episódio de número 6 desta nossa série de 13 episódios pra gente falar sobre um tema super especial que é mordomia. Mordomia 360 graus, pra gente entender na sua plenitude o que de fato significa ser um mordomo. E eu voltei pra alegria do Contra a Cultura. Eu ia falar da nação, mas eu acho que só do Contra a Cultura. Já estava mesmo. quase cantando aquela musiquinha, eu voltei, Mas eu voltei quero para dizer ficar. que vocês mandaram muito bem sem a minha presença chata de ficar interferindo aí no comentário de vocês. Eu, tipo, eu não entendi. Não sei o que lá. Ou fazendo comentários não muito teológicos, essas coisas, sabe? Você tá sentindo uma certa evasividade? Eu chamo isso de preguiça. Indolente. Daqui a pouco eu não tô com vontade de gravar, não. Vai vocês. Faz vocês aí, faz aí. Já que vocês Não, mandaram também, porque faz como aí. vocês Não bem faça disseram, isso, Bianca, eu não faça precisei dar um pulo no rolê? centro, um rolê no centro para resolver a vida. Deu tudo certo, cheguei, vocês já estavam praticamente colocando ponto final no episódio. Fim do fim. No fim do fim, nos 45 do segundo tempo eu cheguei, então de fato não dava nem para eu dar um oi. Mas acompanhei o episódio e adorei, gente. Aprendi muito, foi super legal. Tirando que o Isaac perguntava e respondia ao mesmo tempo. Não, mas o bom do Isaac é isso, essa ambivalência. Ambivalência. Que legal que o time tá completo agora. Sim, completo. É sempre um prazer estarmos juntos aqui para estudarmos a palavra de Deus, para entendermos coisas que estão reveladas, nuas e cruas na palavra de Deus, né? Tão explícitas aqui, Exatamente. mas passa batido. Então a gente entre amigos. Foi bom que você tenha falado esse negócio de revelar da palavra aí, Bianca. Porque dentro do que a gente está estudando, e talvez a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, uma das funções do mordomo é justamente ajudar a revelar as coisas ocultas. Olha aí. Inclusive, É verdade. isso tem muito a ver com o nosso episódio de hoje, número 6, episódio de número 6, contrata-se garçons, né? A gente precisa de currículos aí de bons garçons, mas existem atribuições aí para a gente conseguir essa vaga de garçom. E é exatamente isso que a gente vai entender e vamos estudar juntos aqui, que são essas atribuições, né? Que coisas aí caracterizam, que questões caracterizam um mordomo? Então você está falando que existem certos critérios para você escrever no seu currículo vitae, né? para abrir essa vaga aí de garçom, é isso? Exatamente. Existe Então, e é tão importante esses requisitos que se você não portá-los, você não é ou você não serve para ser. então, minha gente, Requisito bora número lá. 1, estar na igreja. Certo? Requisito número 2, devolver dízimos e ofertas. Amém. Esse foi mais um Contra a Cultura. Não. Isaac, peraí. É que eu me Primeiro, empolguei, porque eu comecei a aprender a Não. apresentar assim. Para tudo, Renatinho. Ó, na edição, dá um rebobino aí. Você que tá nos assistindo, obrigada demais pelo seu carinho. Eu não posso deixar de começar, né? Claro que Tem não. Tem que Sempre que cumprimentar a agradecer. galera. Um beijo especial para você que nos acompanha aí através do vídeo, a você que nos acompanha através do podcast, a você que está em qualquer lugar desse Brasil acompanhando através E da fora Rádio Novo também. Tempo. E fora também. Eu tenho um Porque a amigo de internet Facebook que é da Aí. África, Ô, louco. Danil, o nome dele. Que Mandar um abraço, porque eles legal. sempre pedem, eu sempre Amém. esqueço. Que Desculpa. massa, legal. Ele acompanha o Contra a Cultura de lá e gosta muito e usa. Que massa. Bastante. Ó, tem bastante gente ouvindo o Contra a Cultura dos Estados Unidos, da Inglaterra e do Japão. Então, assim, a gente tá gravando de dia, provavelmente você tá... Não, isso aqui é uma gravação, você pode escutar de noite, de dia, de madrugada, a hora que você quiser, É né? verdade. Mas neste momento tá noite aí no Japão, no momento desta gravação, ou seja, os nossos amigos também brasileiros, ou quem sabe japonês. Eu não sei se ele vai entender muito bem, mas pode ser que Arigatou passou aí. konnichiwa. Mas, ó, é verdade esse negócio de que fora do Brasil escutam bastante a gente. Eu tive na Paraíba nessas férias. Isaac, vai levar pedala, hein, Isaac? Vai levar Não, mas, ó, eu pedala. quero mandar um abraço. Não vão mais te convidar Não, e vamos- mandar Não, vão sim, docinho. vão Vamos sim, mandar porque é um povo muito abraços, amável. Pro Espaço Novo Tempo lá. Um abraço pro JP. Espaço Novo Tempo de João Pessoa, lá pro pessoal de João Pessoa, de Campina Grande também. Tem muita gente escutando a gente lá. A Vandésia, o Bruno, a Vanédia, o Giovanni, a galera toda do Espaço Novo Tempo lá. Pessoal muito gente boa, pessoal muito estudioso da palavra também. Um grande abraço pra eles, obrigado
para nos receber. Muito bem. A nossa agenda, gente, fica com o Renatinho. Então consegue verdade. aí A o agenda contato está do aberta. Acho que você Renatinho. Tá conseguiu bom? o contato do Renatinho. E ele vai resolver aí pra você, tá bom? Essa questão de levar Bianca, contra a o contra a cultura aí. cultura. Fala. lê pra gente aí 1 Coríntios, capítulo 4, Vamos lá. versículos 1 e 2. 1 e 2. Na pra gente versão começar aqui, aí. nova versão transformadora, diz o seguinte, 1 Coríntios 4, 1 e 2. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera-se que seja fiel. Olha E só. olha que a fidelidade aqui tá muito clara, mais clara que isso. Opa, então peraí. No currículo vitae, primeira atribuição requerida para que eu seja contratada como garçonete no reino de Deus. O mordomo. Fidelidade. Mas a primeira instância aí, a Mayara vai comentar isso aí, a fidelidade ao que dentro desse contexto aqui? Dentro desse contexto aqui, é justamente na revelação Dos mistérios dos de Deus. mistérios de Deus que estão registrados na sua palavra. Então, primeira obrigação de um servo, né, de um mordomo de Cristo, é ele, como vai dizer o próprio apóstolo Paulo um pouquinho mais para frente em outra carta, né? Para você revelar o que está aqui, você precisa aprender a manejar bem o que está aqui. Então, Você tem um compromisso com aquela Exatamente. verdade, Então, né? você estude, né? Você tem um relacionamento com Deus através de sua palavra. Lá está revelado os seus mistérios para você poder passar para as pessoas. Para você tornar claro aquilo que está obscuro para alguém. Agora pode surgir a dúvida, nossa, mas Deus não podia ser um pouquinho mais claro, assim, tipo, trabalhar com mistérios? Deus precisa ser tão misterioso, assim? A palavra não podia estar mais mastigadinha pra gente? Então, mas o lance da palavra O que é mistério... esse mistério? É que Tipo, é nós obscuro? entendemos mistério como algo... Uma charada. uma charada, uma coisa só que- obscura que não Só tá que o clara. mistério é algo que tem tanta informação que agora eu não consigo explicar tudo, mas o que for suficiente eu vou te explicar. Isso é um mistério, entendeu? Muito bem, tá certo. Bom, então a primeira atribuição aí é fidelidade. Fidelidade. Muito bem. A segunda, qual é, hein? Lealdade. Lealdade. O que é uma lealdade? Lealdade é quando você é leal a alguém, certo? Certo. Então, Quando você serve com inteireza de coração, voluntariedade. agora ser leal significa seguir simplesmente cegamente ou significa você estar tão conectado ou tão assimilado àquele a quem você é leal que você emula, você espelha os traços daquele a quem você é leal? É a segunda opção. Pensa, por exemplo, numa embaixada, né? A embaixada tem o quê? Um embaixador. O embaixador é aquele que vai representar o seu país, né? Ó, aqui é cultura, rapaz. Achou que a gente não ia trazer cultura aqui? Achou errado. Então, assim, o cara vai representar, né? O embaixador vai representar um país num solo estrangeiro. Então, ele precisa ser o quê em relação ao seu país? Leal. Então, se ele chega lá e começa a representar coisas para ele mesmo, os seus próprios interesses, seus traços de caráter, e eles são diferentes do país que ele representa, isso vai criar geralmente uma crise internacional, vai dar problema. Então, a gente é representante de Deus nessa terra, a gente está no reino de Deus, a gente é esse mordomo, e o mordomo é aquele que serve o seu senhor. Então, esse mordomo que serve o seu senhor, ele precisa ser o quê? Leal. Então, ele precisa espelhar o seu patrão. A Mayara falou, né, de ser inteiro, né? Pode ser Servir com inteireza de coração, né? Exatamente. Com integridade. E isso tá lá em Mateus 6:24, onde diz que a gente não pode servir a dois senhores, né? Ou seja, você precisa estar inteiro servindo a um senhor. Não tem existe como. metade. Não, eu sirvo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não, então Não, já era. não, Você não já tá sendo era. leal com nenhum dos dois. E né? esse serviço, porque a lealdade verdadeira, você não espera receber em troca todas as condições, ou você receber em troca alguma coisa, uma garantia. Você se voluntaria, por quê? Porque você está envolvido, intimamente relacionado, envolvido, se assemelhando com aquele que você está ali depositando a sua lealdade. Então pensa aqui comigo, você serve a dois senhores, certo? Infelizmente. Então você tá lá, você tá servindo o A e o B. Tá tudo certo, porque você tá dando conta, entendeu? O B faz o negócio, você faz lá, termina, corre pro A. Um dia o A vai virar pra você e vai falar assim, ó, tem como você ficar um pouco até mais tarde hoje que a gente precisa terminar isso? Aí o B vai te ligar na mesma hora e vai falar assim, ó, inclusive tô precisando de você porque é fechamento de mês. O que você vai ter que fazer nesse momento? Você vai ter que escolher
Um dos Os dois. Não tem como você servir os dois ao mesmo tempo, porque você não é duas pessoas. Então é isso que Jesus está falando. Agora, quando a gente fala assim de servir aos seus próprios interesses, servir a tua prosperidade financeira, enfim, as suas realizações aqui no mundo e servir as questões do reino de Deus, de levar o serviço, o evangelho e tal. Sempre que você tiver que fazer uma escolha, Bianca, a corda vai arrebentar pro lado mais fraco. Ou seja, dá para esperar pregar o evangelho, servir ao outro. Eu preciso cuidar agora da comida na mesa, da saúde do meu filho, da minha prosperidade. A coisa sempre vai arrebentar pro lado de Deus. Entendeu? Eu sempre vou preferir, porque a gente tem um negócio que a gente já falou aqui, que é o traço do pecado que chama autopreservação. Sim. Sempre que a gente estiver escolhendo entre Deus e nós, por causa do pecado, a gente vai escolher a nós mesmos. Agora, tem um detalhe muito interessante que até o nosso guia de estudo trouxe, eu achei bacana que o autor colocou isso na lição da Escola Sabatina, que ele colocou assim: na luta da fé, a lealdade ajuda a definir quem nós somos, quem somos e nos incentiva a permanecermos na batalha. Ou seja, a questão da lealdade, a gente precisa ter clareza para onde a gente está indo, e a gente falava isso em off aqui, né, em outro contexto, mas essa clareza para onde a gente está indo faz com que a gente continue quando todo mundo desiste. Então, por Entendeu? Às isso vezes uma que- pressão de grupo, um negócio e tal, e não, mas eu tô aqui. Não, mas peraí. Você pode até ser tentado a voltar ou servir a um outro senhor, mas você sabe qual é o seu objetivo, Por para isso onde que- você tá indo. Por isso que a entendeu? fidelidade, que é requisito aí para ser mordomo, ela é uma fidelidade que A essência. exige Aham. permanência, firmeza e constância. Mas você precisa conhecer, né, a essência. Por exemplo, a gente Sim, tá lidando aqui com essa questão espiritual, estamos falando de Deus e tal. Ou seja, para eu seguir a Deus, eu preciso ter essa permanência, essa perseverança, essa fidelidade ao caráter dele. Eu preciso seguir o que ele é. Entendeu? Isso não vai me fazer desistir, exatamente. né? Então, a Seguir esse caminho, né? fidelidade, se eu não estou enganado, Mayara, você pode me corrigir, vem da mesma raiz da palavra fé, Bem, de ser palavra fidedigno, de fé- ser fiel a... Massa, legal. a palavra fé, né? Nisto me firmo. Munar, né? No Emuná. hebraico. Ela tem ela dá essa força mesmo. E você só se firma em algo que você tem segurança. Sim. né? Então, assim, a gente tem várias definições para fé na Bíblia, mas uma que não está escrita na Bíblia, mas é o que você percebe quando você observa toda a história de Deus, é que fé nada mais é do que relacionamento. Sim. Então a gente fala assim, a fé ela amadurece, ela se desenvolve, a fé ela cresce. Isso é um relacionamento. Então assim, Deus se apresenta para você. Então o que é? Cristo, ele é o autor e mantenedor da fé, certo? Por que ele é o autor? Porque uma vez que nós não o busquemos para se relacionar com ele, ele vem atrás de nós. E aí ele inicia um relacionamento. E ele vai cultivando esse relacionamento. E ele vai nos buscando. E aí nesse processo de maturidade, a gente vai se tornando... Você já percebeu que você já mudou várias vezes de comportamento, do que você fala, de como você pensa, de acordo com os amigos que você tem em volta de você? Já percebeu isso daí? Aham. Às vezes você tá com uns colegas, assim, e não é de uma vez, assim, mas numa determinada faixa da sua vida você tinha alguns amigos e você pensava igual eles. Aham. Aí daqui a pouco você mudou de amigos e você pensa, cara, eu não penso mais igual eles. Você vai sendo mudado pelos relacionamentos que você Sim. frequenta. E você também vai mudar as pessoas que frequentam o teu relacionamento, a tua esfera. Por isso que dentro da fé, eu diria que a fé se sustenta sobre sobre 4 bases, sobre 4 colunas. Ela se sustenta na coluna do relacionamento. Dentro do relacionamento você tem crença, confiança e compromisso. Uhum. 3 Cs. Crença, confiança e O compromisso. que você falou que era 4? O relacionamento. Ah, seria tá. O relacionamento entendi. Não tava zoando, não. Eu só tava tentando Não, entender. seria relacionamento, crença... Eu tô dando risada porque eu tô dando Porque risada. foi engraçado, né? Relacionamento, Eu sou feliz. crença, confiança e compromisso. Isso Entendi. daí eu diria que... Eu não, né? Alguém já disse isso, escreveu num livro, eu só Claro. estou Você reportando. aprendeu. Né? Eu aprendi que a fé ela se sustenta sobre essas bases. Né? Exato. Legal. E quando você realmente entende, o guia de estudo até trouxe, a lealdade não é você seguir regrinhas, você, né? Não. É quando você entende, você crê, Se entrega. você se entrega, aí tem um compromisso e aquilo não vai fazer você, ninguém vai fazer você desistir. Então a lealdade ela é uma entrega voluntária. Legal. E você não entrega só uma parte de si, você entrega tudo. O Isaac falou de amizades e tal, que... Ô, Isaac, que influencia a gente. Eu acabo também, eu tenho que rever essa questão de amizades na minha vida, sabe?
bastante, sabe, Mayara? Porque a gente acaba sendo influenciado aí. Lá em 1 Timóteo 4, 1 e 2, a gente vai já para outro requisito aí do Outro mordomo. A gente requisito viu aí do que tem mordomo. Que, na fidelidade, verdade, é tão interessante. lealdade, e agora tem a questão aí do Timóteo 4, 1 e 2 diz o seguinte: o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns vão se desviar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja a consciência está morta. E aí vem uma outra atribuição a esses garçons, garçonetes para o reino de Deus, os mordomos do reino de Deus, que é uma consciência limpa. Aqui a gente vê que o cara que segue hipócritas e mentirosos tem uma consciência suja, uma consciência má. O que seria essa consciência má ou consciência limpa, sei lá? O que a gente pode falar? Qual das duas? Vamos pra consciência limpa, né? Acho que é mais fácil. Acho que consciência limpa é quando você não prossegue caminhando, olhando o tempo todo sobre o ombro, né? Com aquela desconfiança de que alguma coisa que você fez... Sabe aquele friozinho no estômago que te preocupa quando você fez alguma coisa errada? Vocês já fizeram alguma coisa Já. assim que... Mas fica com aquele medo, você pega e dá um negocinho no estômago. Dá um negócio assim, ruim, né? Uma gastritezinha, assim, básica. E aí, cara, é muito terrível isso. Porque você sempre, assim... Eu lembro que uma vez eu fiz um negócio, não vou nem contar o que foi aqui. Eu era criança, tinha uns 8 anos, eu acho. Na verdade, eu sem querer, eu coloquei fogo num lugar lá no colégio. E aí... Nossa, querer. Isaac, uma coisa super simples. O incendiário. Temos o incendiário. Deixa eu explicar melhor, né? Do lado de fora do colégio tinha um latão de lixo, né? Ok. Ok, então tá. E aí, a gente tava brincando, tinha uma caixinha de fósforo dentro do latão de lixo, eu pus fogo lá e tal, mas assim, eu tentei apagar lá e tal, mas fui embora, né? No outro dia, quando eu voltei, tinha incendiado o latão de lixo. Ele era todo pintadinho, bonitinho, assim. E aí o coordenador me chamou e veio falar comigo, tal, deu uma bronca e tal, mandou eu pintar o negócio lá, tudo bem, enfim, né? E aí, toda vez agora que eu encontrava ele, assim, na cidade ou perto da minha casa, eu achava que ele ia falar com meus pais, que ele ia vir brigar comigo. Eu não conseguia mais olhar pra ele diferente. Então, o meu relacionamento com esse cara ficou totalmente afetado por aquilo que eu fiz. Eu fiquei com essa consciência pesada e eu não conseguia mais encarar um relacionamento com ele sem esse sentimento de culpa, né? Então, em cima disso que você tá falando, ser mordomo de Cristo é algo muito sério, porque então as coisas que eu faço podem levar as pessoas, então, a olhar feio não só pra mim, mas pro Senhor a quem eu sirvo. Porque você é um reflexo. Então aqui a questão da... Então, antes de você prosseguir, só uma pergunta pra gente considerar aqui. Como é que nós, como cristãos, especialmente adventistas, somos conhecidos lá fora? Por sermos servos fiéis de Deus? É por isso que a gente é conhecido? Seguirmos... É o povo que não faz nada no sábado. É o povo que não come carne de porco. Ok, e o que isso fala sobre o caráter de Deus? Entendeu? Então prossiga, por favor. Então, e isso é uma coisa que preocupa, porque a consciência limpa aqui, então ela dá a entender que é uma questão de reconhecimento. Como é que Deus vai ser reconhecido por meio daqueles que se dizem dele? Só que nós também temos que entender que, sinceramente, nós temos fidelidade para dar, lealdade. Nós, por nós mesmos, não temos. Por isso que nós temos que buscar em Cristo essas qualidades aqui, porque essas qualidades são as qualidades dele que ele quer desenvolver no seu mordomo, né? Mas é uma reflexão importante, a gente precisa refletir um pouquinho sobre o que nós estamos fazendo, né? O que nós estamos dizendo, enfim, como nós nos comportamos e agimos, porque isso vai mostrar qual é o Senhor da nossa vida. E o maior problema é que, assim, os 10 mandamentos, por exemplo, lá no 3º mandamento diz, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Todo mundo acha que esse negócio do tomar o nome de Deus em vão é só ficar usando o nome de Deus em gracejo, em piadinha. Não. Nome no Antigo Testamento, na Bíblia, está relacionado a caráter. Então, tomar o nome de Deus em vão é representar mal o caráter dele. Sim. Uau. Entendeu? Então, a questão da consciência limpa aqui é extremamente importante. E entra também na questão do limpo de coração. A gente vai vendo que o padrão vai aumentando que a gente não Quanto mais você consegue. estuda a Bíblia, pior fica pra você, amigo. Então, limpo de coração, que é o que verá Deus, isso não significa que você já nasceu limpo. Não. É um limpo que foi tornado limpo. Era alguém que estava sujo e foi limpado. Então, nós precisamos constantemente sermos limpados. Porque polidos, né? Sim. Porque assim nós vamos conseguir refletir o caráter de Deus. E para nós não é uma coisa fácil refletir o caráter de Deus, porque o nosso Não é caráter é natural. torto. Entendeu? Falando isso aí, eu lembrei aqui de Hebreus 10, 19, né, em diante. Ele diz assim:
Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ou seja, ser Coragem, destemido, ousadia. coragem, para entrar no Santo dos Santos. Qual que é o Santo dos Santos? É um lugar onde se você tivesse uma sujeirinha de Era caráter, fulminado. você era destruído. O sumo sacerdote, se entrasse lá, fulminado. Já era. Ele tá falando assim, agora a gente tem coragem para entrar num lugar onde se você tiver uma sujeirinha, você tá morto. Tendo essa intrepidez, essa coragem, por causa do quê? Por causa do sangue de Jesus. Que nos purifica. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Cristo, né? Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração o quê? Purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Olha que legal. Ou seja, uma vez que eu aceito o sangue de Cristo, ele purifica a minha consciência. Legal. É o sangue de Cristo que me dá coragem para falar, Deus, eu sou um traste, eu sou um péssimo servo, eu sou um péssimo mordomo, mas por causa do teu filho, por causa do sangue dele, eu posso estar aqui na tua presença e voltar a ter um relacionamento contigo de fé. Por isso que João fala na carta dele, 1 João 3, 19 e 20, diz que se a sua consciência te acusa, Deus é maior que a sua consciência. Então não confie em você, confie naquilo que Deus fez por intermédio de Jesus por Sim. você. Muito bem, então, resumindo aí, a gente falou sobre a consciência limpa, lealdade, fidelidade. Tem uma outra questão que já emenda aí a questão da consciência limpa, porque o nosso guia de estudo traz até a lei. A lei a questão da consciência limpa e a lei estão ligadas, porém, é Cristo que cumpre a lei e através de Cristo nós somos considerados de consciência limpa, de coração puro e etc. Porém, vem agora mais um atributo que esse aí causa um certo revolts na galera. Que é tipo obediência. E o guia de estudo traz aqui Gênesis capítulo 4, no episódio entre Caim e Abel, onde Deus pede uma coisa, Abel obedece, Caim não. Como que esse lance da obediência, se ela é tão importante mesmo na questão da mordomia ou não? Deus lava os nossos pecadinhos, aí eu desobedeci, pai, tá de boa. Deus lava os meus pecadinhos, lava os meus pecadões. Mas a ideia é de ele, aos poucos, ir nos purificando desses pecados, da influência. A questão aqui não é você parar de pecar para você se tornar bom diante de Deus, para ele te aceitar. Ele te aceita pelo seu filho. Agora, a questão é que o pecado, ele torna a gente naquilo que Deus não nos criou para ser. Né? Então, a ideia de nos purificar não é só pagar os nossos pecados para Deus, mas de nos livrar do nosso pecado. Entendeu? Porque o pecado ele não afeta a Deus, o pecado afeta a nós. Deus ele não salva ele salva a dor. Pecado, né? E a questão da obediência ela é tão interessante porque assim, a palavra obediência em si lá na Bíblia, ela dentro das duas línguas lá, ela representa o seguinte: é você ouvir com atenção. Se você ouvir com atenção o que Deus está dizendo, você vai conseguir praticar o que Ele está pedindo. Por isso que tantas vezes na Bíblia a gente encontra assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele está querendo dizer o seguinte, presta atenção no que eu estou falando. Se liga. Se você prestar atenção no que eu estou falando, vai se tornar simples o que eu estou pedindo. O problema é que a gente tem comichão nos ouvidos, coceira. Entendeu? E a gente não está prestando atenção no que Deus está pedindo. Porque, na verdade, o que Deus está pedindo não é complexo. Se torna complexo porque nós estamos desatentos, estamos distraídos, prestando atenção em outras coisas que não é Ele. E se tem uma coisa antagônica é que, não, eu sou cristão, eu sigo a Jesus, mas eu sigo da minha maneira. É umas coisas que, isso aqui eu gosto. Poderia isso aqui eu não considerar gosto. isso oferta de Caim? Pode ser, claro. Porque a ideia de Caim ali é simplesmente entregar um negócio que ele vai estar cumprindo a regra só. A obediência é a obediência é fé, né? Você tem fé Por que e por que o isso Caim, você obedece. a oferta de Abel é aceita pela fé? Não é porque ele obedeceu a Deus no sentido de Deus aceitou a oferta dele porque ele foi obediente. Não, ele aceitou a oferta de Abel porque a oferta de Abel foi entregue pela fé. Ele confiou de que o que Deus estava pedindo era o melhor era o para ele. correto. Porque ele prestou atenção no que Deus estava Então, a pedindo. fé gera obediência, não o contrário. Entendeu? Você tem fé. É até interessante aqui, ó. Vocês estão falando 1 João 5,3. Não, 1 João 5,2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Esse texto é bom. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. E aqui ele vai fazer um paralelo para explicar o que é a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? O que é fé?
e acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Quais são as implicações disso? A Mayara bem explicou. O nome dele é o caráter dele imputado em nós. E a partir desse caráter a gente vai se transformando naquilo que ele já é. E o que ele é? O ideal de um mordomo perfeito. Exatamente. Por quê? Porque nós fomos criados para ser isso. Porém, entrou o pecado no mundo e bagunçou tudo. A gente não obedece para alcançar alguma coisa, mas a gente obedece porque Deus já alcançou, Jesus já alcançou por nós, né? Eu acho Exato. que essa é a reflexão. E agora o último, aí para eu ser contratada, né, galera? Ou para nós sermos contratados aí como garçons no reino, no currículo, ou pelo menos nos requisitos aqui, tá digno de confiança. A quem de nós? E Não vale um quibe, todos como diria. olha, nosso tempo já apertou aqui, mas o que a gente pode falar sobre a palavra, né? O mordomo de Deus tem que manter a palavra, né? Não é desse assim, não, eu tô prometendo isso, mas vamos ver, ou muda, sempre tá de mudança, né? Aquele cara que não é digno de confiança. Reflete aquela ideia de que se você possui fidelidade, compromisso, se você obedece, isso é natural que você realmente se torne alguém digno de confiança. Agora, a gente faz muito assim, ó, a gente espera chegar um grande momento da nossa vida que vai exigir a nossa fé e o nosso compromisso, para então a gente mostrar que é fiel. Aí nas coisas pequenininhas da nossa vida a gente vai abrindo concessões, vai fazendo de qualquer jeito e tal. Não, mas um dia se exigirem de mim que eu morra por Deus, eu vou morrer. Aí Jesus olha para Pedro e fala, né? Jovem, deixa eu te contar um negócio. O galo vai cantar. Entendeu? É por isso que a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer, olha, seja fiel no pouco, para você ir desenvolvendo, entendeu? Vê o caso de José. O que acontece com José, o nosso grande mordomo? O cara vai lá e é vendido como escravo. Como escravo, ele é fiel como escravo. Aí ele é promovido a gerente. Ele é fiel como gerente. Aí ele vai preso, retrocede, né? Ele vira gerente do negócio. Ele é fiel na cadeia. Aí Deus olha e fala assim, ele tá pronto para ser governador da maior nação do mundo. Que loucura. Por quê? Porque ele foi aprendendo a desenvolver o serviço. Exatamente. Você me lembrou de uma história, acho que não dá tempo. Manda, vai. Mas assim, a Renatinho vai te matar a questão de ser depois. fiel no pouco e no muito. Eu conheço pessoas que dizem assim, não, porque se eu ganhar na loteria, aí Aí você vai ver o que eu vou fazer. dar dinheiro pra igreja, pra família, pros parentes. Eu falei, você já faz isso? Se não é no pouco, eu falei, imagina então, no meu muito. querido, desculpa. Se com pouco você já é mesquinho, com muito você vai ficar muito mais. Então, fidelidade é uma coisa que ela tem que ser, ela é uma constância, né? Por isso que diz, permanência. Não existe esse negócio de hoje eu não sou por causa disso, mas amanhã eu serei ser. Não, ou você é ou você não é. Por isso que eu tô falando que o Guia de Estudo essa semana tratou da questão de ser mordomo, para ser considerado um servo de Cristo, um mordomo mesmo, né? Você tem que ser essas qualidades, entendeu? Isso daí tá demilitando quem é e quem não é. É isso aí. Ô, Senhor, será que estamos contratados, Pai? Será? Pelo sangue de Cristo, Pelo aceita sangue esse de currículo. Cristo, aceita esse Amém, amém. Muito bem, final de mais um episódio. Obrigada demais pelo seu carinho, pela sua participação também, sua interação aqui no Contra a Cultura. Na semana que vem a gente volta, se assim Deus permitir. Um abraço, Mayara. Um abraço. Um abraço, Isaac Rezende. Valeu, Renatinho. Não nos mate e até semana que vem.